Eu vou falar para vocês, então, sobre as arritmias ventriculares, que são as taquicardias ventriculares. Obrigado. Ventriculares idiopáticas, que significa que não são relacionadas à cardiopatia estrutural, e as arritmias ventriculares, que são relacionadas à cicatriz. O que é o conceito de arritmia ventricular? Então, a arritmia ventricular é qualquer arritmia que tenha 3 ou mais batimentos, tá? Que no caso de taquicardia ventricular, repetitivos com origem ventricular. A extracístole ventricular é o batimento isolado, 3 ou mais é a taquicardia ventricular. As taquicardias ventriculares podem ser sustentadas quando duram mais de 30 segundos ou não sustentadas quando duram menos de 30 segundos. Ou então, quando eu preciso reverter antes de 30 segundos, que por exemplo um choque do CDI, ele é uma sustentada que foi revertida pelo choque do CDI. Pode ser bem tolerada, mal tolerada, e aquilo que eu falei para vocês, podem ser idiopáticas, que é quando não são relacionadas à cardiopatia estrutural, podem ocorrer em coração normal, ou podem ser associadas à cardiopatia. Então, aqui é um eletrocardiograma de uma taquicardia ventricular. Vocês podem ver que a morfologia do QRS ele é alargado. Tá? Então, a diferença da taquicardia ventricular, da supraventricular ou das arritmias ventriculares é que o QRS é alargado, que mostra uma origem no ventrículo. Por isso que são chamadas de ventriculares. Então a gente vê aqui uma taquicardia ventricular sustentada, que a gente vê monomórfica. Por quê? Porque a morfologia do QRS em todos os batimentos são com a mesma morfologia. Conceitualmente chama de pleomórfica quando ela muda a morfologia, mas mantém um padrão, e que significa isso, que ela vai mudando de circuitos. E polimórfica, que é o que a gente vê aqui, então ela fica rodando, quando tem essa rotação, como a gente vê aqui, que é o que a gente chama de torsade de Pointes, que é associado à síndrome QT longo, ou a fibrilação ventricular também, que é uma taquicardia ventricular polimórfica. E aí ela está mais associada à alteração de canais. Tá? Quando a gente tem um paciente com taquicardia ventricular, o que é importante? É sempre fundamental fazer um eletrocardiograma, porque através desse eletrocardiograma a gente vai identificar o tipo de arritmia e vai decidir o que fazer com o tipo de arritmia e o eletrocardiograma de 12 derivações. Quando a gente vê, então, o eletrocardiograma, aquilo que eu já falei para vocês, que QRS estreito vai ser taquicardia supraventricular. Raramente, uma taquicardia de QRS estreito, que é o estreitinho, o QRS ele fica duração menor que 120 milissegundos ou 3 quadradinhos, ele vai ser taquicardia ventricular. E quando ela é alargado, então pode ser uma taquicardia supraventricular com aberrância, ou pode ser uma taquicardia ventricular, que eu já mostrei para vocês. Então a gente vê que QRS alargado, tá? Pode ser taquicardia ventricular, e na maior parte das vezes e se está no pronto-socorro tem que pensar em taquicardia ventricular. Algumas vezes pode ser uma supraventricular com aberrância de condução. E aí, para isso, existem vários algoritmos. Esse aqui é o critério de Brugada, e o critério do Verekey. Existem vários algoritmos, que eu não vou entrar em detalhe aqui por questão de tempo, para a gente fazer o diagnóstico diferencial. Mas, basicamente, quando é ventricular, o início do QRS ele é mais lento. Então, o QRS ele fica mais aberrante do que uma supraventricular com aberrância. Vocês podem ver aqui, ele é alargado ainda, mas o início é mais normal. Tá? O QRS ele é mais estreitinho. Por quê? Porque a ativação ela não é a origem miocárdica. Ela tem uma origem no átrio e aí desce para o ventrículo através do sistema de His-Purkinje com esses bloqueios de ramo. Quais são as arritmias de coração normal? Então, lembra que eu falei para vocês que existem as arritmias idiopáticas. O coração ele pode ter, que a gente chama de mecanismos das arritmias, ter um automatismo ou atividade deflagrada. Existem algumas células no coração que têm propriedades de disparo, e elas acabam, e essas células, como elas se localizam no ventrículo, elas vão gerar então as arritmias ventriculares. E as principais são essas, as TVs de via de saída do ventrículo direito e ventrículo esquerdo. No caso do ventrículo esquerdo pode ser as epicárdicas também, que estão na parte de fora do músculo do miocárdio. E também um outro mecanismo de arritmia, que a gente chama de reentrada, que é uma outra arritmia em coração normal, a TV idiopática do ventrículo esquerdo, que é a que a gente chama de TV fascicular. E as arritmias associadas à repolarização aí são doenças nos canais iônicos do coração.
tá? Que vão levar a essas arritmias, que é o QT longo, QT curto, síndrome de Brugada, a extrasístole e acoplamento ultracurto, TV polimórfica catecolamínérgica. Então, ao invés de ter uma doença no músculo do coração, tem uma doença na parte elétrica, na parte iônica do coração, que vai gerar essas arritmias ventriculares. E aqui, quando a gente tem então essas de via de saída e idiopática, a gente tem mais taquicardia ventricular monomórfica, e aqui a gente tem mais as polimórficas, que eu mostrei para vocês no início. Tá? As extrasístoles ventriculares, o que são? É mesmo que eu falei para vocês, é uma célula que tem no coração, algum grupo de células que fica no coração, que tem propriedade de disparo. Tá? Ela aumenta com a avançada idade, mas a gente vê frequentemente extrasístoles em jovens também. E quando elas aparecem em repouso, principalmente, as extrasístoles, elas não estão associadas à doença e também não estão associadas a risco. Então, quem tem, eu tenho extrasístoles ventriculares, não significa que tem uma arritmia grave, que vai morrer por conta disso. O que precisa é entender o que está acontecendo. Já no esforço, quando a extrasístole aparece no esforço, aí pode ter um pouco mais de risco. E se tem extrasístole no esforço, precisa entender o que está acontecendo para principalmente mais estratificar o risco, saber o risco do paciente do que tratar. Elas podem ser, as extrasístoles podem ser isoladas, pareadas quando vêm duas juntas. Bigeminismo é o normal, uma extrasístole. TV não sustentada, que são aqueles mais de 3 batimentos, ou pode até ser TV sustentada. Aqui a gente tem um exemplo, então, é um eletrocardiograma de uma paciente, que tem até o nome, QRS estreito, aí vem um batimento com QRS alargado. Deixa eu só voltar aqui. Aí vem o QRS estreito, outro alargado. Aqui é um trigeminismo. Então tem 3 normais e uma extrasístole. 3 normais e uma extrasístole. Só que essa paciente ela também tinha taquicardia ventricular, e aquela extrasístole que ficava única, ela ficou repetitiva e dá essa taquicardia ventricular aqui. Tá? Que é uma taquicardia que tem origem na via de saída do ventrículo direito, e quando tem essa morfologia, não obrigatoriamente significa doença no coração. Do mesmo jeito aqui, origem no ventrículo esquerdo. Tá? Então, se ela tem morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, que a gente olha para o V1. Vocês já tiveram aula de eletro? Se olha para o V1, ele é positivo, ele está a origem no ventrículo esquerdo. Se o V1 for negativo, está a origem no ventrículo direito. Tá? Isso a gente usa para identificar o local de origem, mas ter essas extrasístoles e taquicardias não significa doença, e o principal não significa risco para o paciente. Isso aqui eu vou passar, que são detalhes. O prognóstico, quando a gente tem extrasístole, o principal é isso, é descartar que tem alguma doença no coração. Tá? E a gente usa bastante para isso a ressonância cardíaca, tá, para avaliar se tem alguma cicatriz, se tem a doença, e coronariopatia, porque a doença arterial coronária é um dos fatores de risco para o aparecimento dessas arritmias. Mesmo densidades muito altas, elas não são associadas à doença do coração, não trazem risco, mas quando é muito grande a frequência, ela pode levar isso aqui que a gente chama de taquicardiopatia, levar uma dilatação do coração por ter essa quantidade de batimentos muito alta, e que leva então a uma disfunção do ventrículo. Isso aqui eu vou passar. E o tratamento das arritmias, das extrasístoles, a gente vai tratar, vai dar medicação ou fazer ablação se o paciente tem sintoma. Então, se o paciente tem, e talvez até algum de vocês tenha, tem extrasístoles, fez o Holter, tem 1000 extrasístoles, se não percebe nada, não precisa de nenhum tratamento, é só mesmo observação, como eu disse, fazer a estratificação de risco, e uma vez documentou o coração normal, não precisa se preocupar com isso aí. E quando tem aquele número alto, 20%, aí a gente precisa tratar para prevenir aquela disfunção, a taquicardiopatia, que é a evolução para uma dilatação do ventrículo por conta da extrasístole. A gente trata com beta-bloqueadores, sotalol. Beta-bloqueador é um bloqueio das catecolaminas, do sistema nervoso simpático. O sotalol ele tem o efeito beta-bloqueador, mas bloqueia alguns canais iônicos no miocárdio.
Tá? Os canais de potássio, a mildarona, que é o Ancoron, que é o antiarrítmico mais comumente usado, ele é um bloqueador de sódio e de potássio. E nos pacientes que a gente tentou a droga e não resolveu, pode usar a ablação por catéter, que é localizar onde estão esse grupo de células e fazer a cauterização desse grupo de células para daí desaparecer. E a taquicardia idiopática é quando tem aquela taquicardia, a gente chama também de adenosina sensível. Fazendo adenosina pode interromper. Então, o que é a ablação? Aqui a gente tem, vocês podem ver que tem as extracístoles, tá, que estão bigeminadas, a origem no ventrículo direito, o V1 é negativo. E aí localiza com o catéter, a gente localiza, mapeia essa extracístole e cauteriza essa região. Se está no lugar certo, nesse grupamento de células que eu mostrei, que eu falei para vocês, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ela vai desaparecer e o paciente pode ficar curado dessas extracístoles. Se ela não recorrer e pegar exatamente no local, o paciente pode ficar curado. Aqui a gente tem o que a gente chama de mapeamento eletroanatômico, é um sistema que mostra o coração, então aqui a via de saída do ventrículo direito, tá olhando pela parte de trás, e onde está vermelho mostra o lugar da origem da extracístole. Então, a gente mapeia, é aqui a região, aí faz esses pontinhos vermelhos, que é a cauterização, e aí o paciente pode ficar sem arritmia. Aqui acho que não vai rodar, que era um filme. Será que vai travar? Não. Ficou... Ele mostra a origem desse local. O estímulo ele nasce daqui e espalha para o coração. Então, aquela região ali que tem o grupamento de células anormais, tá, mas que não significa doença no coração, que tem esse disparo e gera a arritmia. E o resultado da ablação é bastante bom, com uma taxa de recorrência baixa, que também não vou entrar em detalhes. Mas o principal é isso: o paciente tem sintoma, tem indicação de tratar, o paciente assintomático, não percebe nada da extracístole e não obrigatoriamente precisa, tem que documentar que o coração é normal. E se é muito frequente, ele tem que tratar mesmo em quem não sente nada, para prevenir essa dilatação. A TV idiopática do ventrículo esquerdo, que é o que a gente chama de TV fascicular, é um pouquinho diferente. Não são um grupo de células que estão disparando, mas existe um tecido de condução anormal junto do sistema de condução normal, que acaba fazendo, então, aí uma reentrada, que é o que a gente chama de, utilizando os fascículos, que é o sistema de condução normal. Tá? Também a gente chama de verapamil sensível, porque o sistema de His-Purkinje, ele depende de cálcio intracelular, e o verapamil é um bloqueador de cálcio. Aí, fazendo o verapamil, ele pode interromper a taquicardia. Tem um aspecto bem típico, que na verdade aqui V1 é positivo, como eu falei para vocês, que tem origem no ventrículo esquerdo, então a gente chama de idiopática do ventrículo esquerdo. E aí, como eu mostrei para vocês, era extracístole e tinha taquicardia ventricular, mas no caso aí não tem extracístole, é mais a taquicardia ventricular. Quando ele engata esse circuito, tá, esse circuito reentrante, o paciente vai ter a taquicardia. E esse talvez falso tendão, não existe um tecido de condução próximo ao sistema do His-Purkinje normal, pode ser um falso tendão, ou mesmo uma área miocárdica que conduz, isso não é bem documentado, que faz essa conexão e permite a reentrada. Aqui é um outro exemplo, tá? Vocês podem ver aquele morfologia de bloqueio de ramo direito. E esse tipo de taquicardia, lembra que eu falei no início? Algumas vezes a ventricular pode ter o QRS estreito. Quando tem essa fascicular, porque ela utiliza o sistema de His-Purkinje, muitas vezes ela vai ter essa morfologia. Lembra que era bem alargadão o QRS, aqui é um QRS mais estreito. Muitas vezes o pessoal no pronto-socorro pensa que é uma supraventricular com aberrância ou até uma supraventricular, mas tem algumas características que a gente vê aqui. Por exemplo, a dissociação, a gente vê onda P aqui, e esse aspecto de RS em V6 é muito sugestivo de taquicardia ventricular fascicular, tá? Que é um dos outros tipos de taquicardia ventricular idiopática que não significam doença, e o paciente não tem morte súbita por isso aqui. Ele tem palpitação, precisa resolver para resolver o sintoma, mas ele não vai ter morte súbita por conta dessa arritmia. Aqui é um outro exemplo de taquicardia ventricular fascicular. Na fase aguda, a gente pode tratar com drogas antiarrítmicas ou com cardioversão, e no longo prazo,
ablação por catéter ou a amiodarona. Outros tipos de arritmia relacionada aos canais que eu falei, síndrome de Brugada, é importante estratificar o risco do paciente. Aí, pacientes com alto risco, eles vão colocar o CDI, por exemplo. Paciente com QT longo, é importante identificar e aí evitar as drogas que alonguem o intervalo QT, e os beta-bloqueadores ajudam para QT longo. Aí são as arritmias mais associadas, que acontecem em coração normal, que não estão associadas à cardiopatia, mas aí essas, como são doenças de repolarização, pode ter um risco de morte súbita, que no caso, quando as monomórficas idiopáticas, não. E com relação à cardiopatia estrutural, na verdade é muito mais comum as arritmias, e elas sim potencialmente têm um risco de morte súbita, que são as arritmias ventriculares associadas à cardiopatia estrutural. O que é a cardiopatia estrutural? Pode ser um infarto prévio que o paciente teve, ou vários infartos. Miocardiopatia dilatada, quando ele tem alguma doença estrutural miocárdica que leva a essa dilatação, tá? E o paciente dilata, algumas vezes tem cicatriz, outras vezes não tem. Miocardiopatia hipertrófica, miocardiopatia chagásica, que é o mais comum no nosso meio. Os pacientes com Chagas têm aquelas cicatrizes na região típica de Chagas, que acaba levando, então, a taquicardia ventricular, as arritmias ventriculares. Displasia arritmogênica do ventrículo direito, que é quando é uma doença genética, que o miocárdio do ventrículo direito ele é substituído por gordura, e essa gordura acaba levando aos circuitos da taquicardia ventricular, que eu vou mostrar na sequência, a TV ramo a ramo. Então, a gente tem aqui o miocárdio, tá? Ele tem áreas de cicatriz entre esse miocárdio, que vai levar então à doença cardíaca estrutural, e vai ter então essa cicatriz vai levar às áreas de condução lenta, tá? Que vai então propiciar a reentrada. Então isso aqui que eu queria mostrar, tá? Eu tenho uma cicatriz, eu tenho tecido saudável no meio dessa cicatriz, eu vou ter um caminho, tá? Eu vou ter um circuito que a gente chama, tá? Que vai propiciar a reentrada. E como eu tenho a área de condução lenta e esses circuitos são interligados, eu posso ter a reentrada. Então, isso aqui tem a cicatriz, condução lenta, o estímulo elétrico ele vai entrar por aqui, vai sair por aqui, vai ativar o miocárdio e vai ativar por aqui. Então, o mecanismo reentrante é o mecanismo mais comum, tá? Que é mais ou menos o cachorro correndo atrás do rabo. Ele fica correndo e ele vai se autossustentando esse circuito. O estímulo ele vai chegar numa ponta do circuito, vai ativar, e como aqui essa condução lenta propicia o que a gente chama de período refratário de reconduzir, tá? Ele vai ficar, e aí como ele fica rodando, né, ali 170, 200 vezes por minuto, e quando roda por aqui, ele vai inibir o nó sinusal, que é quem comanda normalmente o coração. Então esse aqui é o mecanismo da taquicardia ventricular relacionada à cicatriz. Essa cicatriz que vai levar então essa área, esse mecanismo reentrante. E isso aqui sim é importante, porque quando o paciente tem cicatriz, ele pode ter morte súbita, ele pode morrer. E quando a gente vai tratar esse paciente, a gente tem que pensar na estratificação, que aí pacientes de alto risco vão colocar o CDI mesmo, né? E pensar também que, mesmo nos pacientes com CDI, a gente tem que evitar que eles tenham essa arritmia para também não ficar tomando choque do CDI. Isso que eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Na emergência, se essa taquicardia ventricular for mal tolerada, a gente vai ter que cardioverter, tá? Porque se é mal tolerado, o paciente está hipotenso, alteração do nível de consciência, ele pode evoluir para uma parada cardíaca, então tem que cardioverter rápido esse paciente para não ter essa deteriorização clínica hemodinâmica. E se for bem tolerada, eu não posso perder muito tempo também para reverter, mas eu tenho tempo de fazer um eletro, até de tentar usar algumas drogas antiarrítmicas para reversão, tá? E no caso das drogas antiarrítmicas, a gente pode usar amiodarona, principalmente, e lidocaína. Se o paciente está instável, não está estável, que dá para, por exemplo, está em jejum, dá para reverter, a gente pode fazer a cardioversão elétrica. Quando a gente tem uma taquicardia, o que a gente precisa? É prevenir o evento da arritmia, que nisso a gente vai usar as drogas e a ablação, e a prevenção da morte súbita, que é a estratificação do risco desse paciente, e colocar o CDI nos pacientes que a gente estratifica como um risco grande. Então, o que a gente vai usar para estratificar o risco? Vai lançar a mão dos exames que definem que ele tem doença cardíaca e que essa doença está levando
a uma disfunção ventricular. E, na verdade, o ecocardiograma, a fração de ejeção baixa, ter o miocárdio doente, é o maior marcador de risco que esse paciente pode morrer subitamente. E aí esse paciente, por exemplo, que eu vou colocar um desfibrilador. Então, o paciente com fração de ejeção diminuída é o que tem pior prognóstico. É sempre importante também, que eu falei para vocês, miocardiopatia isquêmica, ter infarto, ter tido infarto, é um marcador de risco para morte súbita. Então, sempre tem, pelo menos, ter uma investigação de isquemia, um cateterismo cardíaco, a ressonância cardíaca. A ressonância, o que consegue mostrar? Consegue mostrar o miocárdio, o que se tem aquela cicatriz. Ele consegue, não, óbvio, olhar aqueles circuitos com detalhe, mas mostrando que tem a cicatriz, e o paciente que tem uma cicatriz maior, ele vai ter um risco maior de morte súbita. Então, eu sei que ele tem uma ressonância com mais cicatriz, ele tem risco maior. Aí eu vou pensar mais, por exemplo, em colocar o CDI, que é o que melhora a mortalidade. Então, a gente vê aqui a ressonância de um paciente com Chagas. Tá? Como eu falei para vocês, Chagas tem uma distribuição da cicatriz bem típica. A gente vê, na ressonância, o que é preto é tecido normal, o que é branco é tecido cicatricial. Então, a gente vê aqui o ventrículo esquerdo, o septo, na ponta tem uma cicatriz na ponta, aqui é a parede lateral, parede livre, e aqui tem um aneurisma com uma cicatriz na região inferior. Aqui na cine a gente vê a mesma coisa, a gente vê o aneurisma aqui na ponta, apical do Chagas, e a gente vê o aneurisma aqui na região basal ou lateral, que é uma alteração típica do paciente com Chagas. Então, Chagas, como eu falei para vocês, tem cicatriz, então tem risco de morte súbita, e aí a fração de ejeção, esses marcadores denotam um risco de morte súbita. Aqui um outro exemplo, um paciente cheio de cicatriz, tá? Inclusive cicatriz ligada aqui ao próprio eletrodo CDI. Então, choques repetidos do CDI podem levar também a uma cicatriz e piorar a função, por isso que a gente precisa prevenir o choque. E paciente com uma cicatriz maior, que é o que esse slide mostra, tem um risco maior de morrer. Então, eu fiz uma ressonância e o paciente tem lá 15% de áreas de fibrose no ventrículo esquerdo, que é uma cicatriz muito grande, mesmo se ele tiver uma função um pouco melhor, 35, 40 de fração de ejeção, que é um pouco melhor a disfunção, esse paciente tem um risco maior de ter morte súbita e eu preciso me preocupar mais com esse paciente, porque, como eu disse, o principal é muito importante não só tratar a arritmia, mas saber quem tem risco de morrer para prevenir a morte súbita nesses pacientes, porque quando tem disfunção, a arritmia ventricular é um marcador de risco. Eu acho que vocês já tiveram aula de CDI. Existem os trials de profilaxia primária, que é usar o CDI para prevenir a morte súbita, e os de profilaxia secundária, que aquele paciente já teve uma parada cardíaca, que eu vou colocar, então, o CDI. E esses são os principais. O AVID é o principal, tá, que mostrou que claramente o CDI tem um benefício. O paciente já teve uma taquicardia ventricular com síncope, e o CDI tem um benefício para a prevenção da morte súbita. E a diretriz, então, mostra que o paciente que teve parada cardíaca por TVFV de causa não reversível, com fração de ejeção abaixo de 35, que eu falei para vocês, a fração de ejeção é muito importante, ele tem indicação do CDI se já teve parada cardíaca. Função um pouco melhor, ou aqui quando induz um estudo eletrofisiológico. Na QTV, aqui é a parada cardíaca com função melhor e com fração de ejeção acima de 35. Aqui no estudo eletrofisiológico induz TV, ele também tem uma indicação do CDI aí como a classe 2A, que é quase todo mundo recomenda, mas poderia não colocar. Aqui em classe 1 torna obrigatório. E o que eu vou fazer para prevenir a arritmia ventricular? Eu vou usar as drogas antiarrítmicas, tá, que são as medicações. E no caso, eu vou mostrar para vocês que a principal medicação para paciente com cardiopatia, com disfunção ventricular, é mesmo a amiodarona. Tá? Mas essas drogas elas ajudam até certo ponto. Então, o tratamento não farmacológico da taquicardia ventricular tem a vantagem de ser não invasivo, não tem mortalidade e morbidade do tratamento invasivo e um baixo custo a curto prazo. Mas desvantagem é que eles têm uma baixa eficácia. Eles ajudam, mas não resolvem por completo o problema. Tá? Aqui é um estudo de droga antiarrítmica para prevenção de taquicardia ventricular, que na verdade mostrou o que ajuda é o CDI para esses pacientes com disfunção.
E aqui é um estudo que usou o uso da mildarona com beta-bloqueador ou sotalol para a prevenção dos choques do CDI. Aquele paciente já tem o CDI que está tomando choque, eu posso usar essas drogas para a prevenção desses choques que tanto apropriados, que é aquele choque por taquicardia ventricular mesmo, ou os choques inapropriados, que é uma supraventricular, que o CDI daria um choque. Então, essas drogas, o beta-bloqueador, o sotalol e o beta-bloqueador com a mildarona, elas têm um papel importante, sim, para reduzir esses choques, mas pode ver, não é zero. E por isso, então, que precisa da ablação por catéter, que é um procedimento que ele vai mexer com aquela cicatriz, com a estrutura da cicatriz. Tá? Aqui eu vou passar rápido, e através dessas técnicas de mapeamento, tá? Lembra que eu mostrei aquele desenho do circuito da cicatriz, a gente consegue encontrar onde está aquele circuito, e ao invés da ablação na extracíscula, a gente encontra o grupo de células que está relacionado com aquele disparo, a gente encontra aquele circuito da taquicardia ventricular, aquele circuito que gera a taquicardia ventricular, e faz uma cauterização daquela área, levando o que a gente chama de homogeneização dessa cicatriz. Aí não tem mais aquele tecido saudável dentro da cicatriz, e aí não vai ter mais aquela reentrada. Então, esse é o conceito da ablação de taquicardia ventricular, através dessas análises de sinais, que óbvio que eu não vou entrar em detalhe com vocês. A gente consegue encontrar esses circuitos das taquicardias ventriculares, e aí o que a gente vê? Aqui tem uma taquicardia ventricular, à medida que vai aplicando a radiofrequência, ela interrompe. E esse aqui, que eu mostrei, o CARTO, o Sistema de Mapeamento Eletroanatômico, através desse sistema, a gente consegue identificar onde está a cicatriz. Esse aqui é um ventrículo esquerdo, tá, de um paciente, que a gente vê onde é tecido roxo. Onde é roxo significa tecido saudável. Então, o paciente tem aqui a região apical, a região septal, lateral do ventrículo esquerdo saudável, nessa mais para a ponta. E aqui é a região septal mais saudável. Mas aqui perto da base, que é perto da válvula mitral, a gente vê uma cicatriz, que é então esse vermelho, e aquelas áreas de condução lenta que a gente chama, que são os potenciais tardios, a gente tem esse ponto azul. E esse aqui é uma cicatriz de uma paciente com Chagas. Lembra que eu mostrei naquela ressonância? As Chagas têm aquela cicatriz inferior-lateral-basal. Então a gente consegue delimitar através do catéter dentro do coração onde está essa cicatriz, aí sim fazendo o mapeamento e a modificação dessa cicatriz. E a ablação são esses pontinhos vermelhos aqui, tá? Que cauteriza esse circuito. Esse aqui é o mapa que a gente chama de ativação. A gente mapeou como é que era o circuito da taquicardia. Tá? Então ela vinha aqui, passava por aqui, saía aqui. Tá? E aí a gente fez essa cauterização aqui, buscando bloquear esse circuito, e aí o paciente não ter mais taquicardia ventricular. Aqui, deixa eu passar. Então essa aqui é uma modificação do substrato. A gente tem aqui o tecido saudável, tecido cicatricial, que é o vermelho. O espectro entre o roxo e o vermelho, que são esses azuis, significa a área de transição da cicatriz. Então a gente tem uma área de transição que tem tecido saudável entre essas duas cicatrizes, e aí fazendo a ablação a gente cauteriza aqui, o paciente não tem mais taquicardia ventricular. E esse paciente aqui foi uma ablação ótima, que a gente fez essa modificação e não induziu mais, e na evolução ele ficou super bem. Ele colocou o CDI, esse é um ponto importante, mas ele não teve mais recorrência de taquicardia ventricular após essa modificação. Como essa cicatriz é complexa, tem vários... eu mostrei para vocês um canal ali, e uma cicatriz pequena, mas algumas vezes o paciente tem cicatriz grande e tem vários circuitos dentro dessa cicatriz. Então isso aqui é uma coisa que a gente pode encontrar muito comumente em pacientes com Chagas, ter 3, 4 morfologias. Cada circuitinho ele vai fazendo um tipo de taquicardia ventricular. Então a gente, quando tem uma cicatriz bem grande, a gente pode ver, aqui tem um tipo de taquicardia ventricular, vocês podem olhar a morfologia do QRS, ela é diferente. Então, mesmo a largura, significa circuitos diferentes e saídas diferentes desse circuito. Tá? Então, se eu mapear só um circuito, não vou ser efetivo, eu preciso modificar toda aquela cicatriz. Então, que eu já mostrei um pouco para vocês e provavelmente a gente vai ter aqui. Ó, pode ver, esse aqui é um paciente que ele tem uma cicatriz muito grande, tá?
Aqui é o que a gente chama de endocárdio, a parte de dentro do coração. E aqui é o que a gente chama de epicárdio, que é a parte externa do músculo cardíaco. Em Chagas, essa cicatriz, aquela distribuição da cicatriz é mais epicárdio. A gente vê, ele tem essa cicatriz tão grande aqui, também no endocárdio. Para a gente deixar esse paciente sem taquicardia, a gente tem que fazer essa modificação extensa que a gente vê aqui. Aplicou toda a parede inferior, indo até a ponta pelo epicárdio, e toda a parede inferior lateral indo até a ponta. Que lembra quando era extrasístole, era um pontinho só que tinha que fazer a cauterização. Esse aí tem que fazer uma modificação muito grande e nessa cicatriz para tentar eliminar o máximo de canais que a gente encontra. E na verdade, quanto maior, maior extensão da cicatriz, mais risco para o paciente tem de ter choques apropriados, TTV, e também mais complexa é a ablação, e a taxa de sucesso acaba sendo menor também, porque tem que modificar todos esses circuitos. Esse aqui é desse paciente, então pode ver, tem 4 morfologias de TV também, e a gente faz essa modificação do substrato, que é o que a gente chama, a gente cauteriza essa região, tá? Aqui daquela dos potenciais tardios, área de condução lenta, e puxa uma linha até a outra borda da cicatriz. Através então dessa cauterização eu tento cortar ao máximo esses canais, circuitos, para o paciente não ter mais a taquicardia ventricular. E qual é o resultado dessa ablação? Então é de se esperar que cicatrizes tão grandes, circuitos tão complexos, o resultado não vai ser 100%, tá? Longe de ser 100%, e na verdade nunca vai chegar a ser 100% mesmo com cirurgia. Se eu abrir o peito e queimar tudo aquilo ali, ainda vão aparecer alguns circuitos. Então esse aqui é um estudo multicêntrico americano, que mostrou então que eles fizeram 230 pacientes mais micardiopatia isquêmica, que com disfunção importante, que existe uma taxa de recorrência de 51%. Então, fazendo toda aquela modificação, ainda vai ter arritmia. Mas o que é importante e o que é o ponto principal? Os pacientes tinham muita arritmia. Eles tinham, por exemplo, uma mediana de 11 choques do CDI antes da ablação. Passa a ter uma mediana de 0. Ele até pode ter, metade vai continuar tendo arritmia, mas a quantidade de episódios de arritmia, a quantidade de choques do CDI vai reduzir bastante. Então esse é o principal papel da ablação, buscar ao máximo reduzir essas terapias. Esse aqui é o Eruviti também, mais ou menos 50% de taxa de recorrência, tá? Mas o que a gente vê é isso, pré e pós-ablação, que a quantidade de eventos arrítmicos reduz. Tá? Esse aqui são os vários estudos, os principais estudos de ablação de TV, é mais ou menos isso, 25 a 50% de taxa livre de recorrência, e o paciente com miocardiopatia não isquêmica, que é o nosso chagásico, displasia de VD, ele tem um resultado pior que o paciente isquêmico. Essa aqui é a nossa casuística da Lido-Incor, a maior parte das ablações são em pacientes chagásicos, pacientes graves, muitos com TV recorrente incessante, dose altíssima de droga antiarrítmica, alguns até necessitando associação, mais de uma ablação em 14%, 13% em 2%, tá? E a taxa livre de recorrência nossa é mais ou menos o que é a literatura, 50% dos pacientes ficam sem recorrência após a ablação. E se a gente repete a ablação, lembra que eu mostrei, 14% tinham mais de uma, porque eu modifico uma região, modifico uma parte, aí eu volto, faço mais uma modificação, eu consigo ser mais extenso, e a taxa de recorrência acaba caindo, e mais ou menos fica ao redor de 30% de pacientes com recorrência, 70% dos pacientes ficam livres de recorrência. Então é um tratamento que ajuda bastante. Como eu falei para vocês, o chagásico, o não isquêmico, que é essa curva azul, as outras cardiopatias, e o chagásico, a curva vermelha, é melhor que o paciente isquêmico. E, na verdade, o paciente isquêmico, por ser uma cicatriz um pouco mais simples, menos complexa que o não isquêmico, acaba tendo um resultado melhor. Aqui, complicações, todo procedimento tem complicação, e procedimentos em pacientes graves, como esse, tem uma taxa de complicação. Mas o importante é que na ablação nenhum óbito durante o procedimento. A gente teve que algumas vezes interromper o procedimento. Tem hemopericárdio, principalmente relacionado à punção epicárdio, mas é uma taxa bastante aceitável.
aqui a taxa de óbito dos pacientes. Então, como eu falei para vocês, a fração de ejeção é o maior marcador de risco. Então, pacientes com disfunção ventricular importante, que é essa curva vermelha, que eles têm uma taxa de óbito maior, e os pacientes chagásicos, que é a nossa realidade, eles têm também uma evolução pior. Acho que no banco de dados de vocês também, né? Os chagásicos têm uma evolução pior quando tem essa cicatriz grande, arritmia ventricular. Aqui eu estou passando, na verdade são trials de ablação mais precoce, antes do paciente ter ATV já fazer uma modificação no substrato. Tem um papel, mas não é um standard. Tá? E para acabar então a aula, como é que a gente trata a taquicardia ventricular nesses pacientes? Como eu falei para vocês, tem muita relação com a função ventricular, com a disfunção ventricular. Então, paciente que tem uma taquicardia ventricular mal tolerada e tem uma disfunção importante de ventrículo esquerdo, o que eu vou fazer primeiro? É impor o CDI, porque a medida que tem mais impacto, principalmente na mortalidade, é o CDI. Então, eu não vou fazer ablação pensando em reduzir morte súbita. Eu vou colocar o CDI pensando em que esse paciente não morra. Tá? Aí, se eu ponho o CDI, eu ainda posso usar junto as drogas antiarrítmicas, tá? Para buscar a prevenção do choque do CDI, porque eu sempre falo para os pacientes, o CDI é o seguro do carro. Todo mundo não faz o seguro do carro, vou bater o carro para aproveitar o seguro do carro e usar o seguro do carro. Não. Eu coloco, é importante ter o seguro do carro, mas eu não quero usar. Então, por isso que eu acho que é importante sempre usar pelo menos um pouco de droga antiarrítmica para prevenir de que ele tenha o choque do CDI. Então, eu vou evitar a mortalidade com o CDI, mas eu vou tentar com que ele tenha menos choques do CDI, que é usar a droga antiarrítmica. Eu posso tentar também fazer ablação, embora a ablação seja mais complexa do que a droga antiarrítmica, mas eu posso também usar a ablação para esses pacientes com TV mal tolerada ou disfunção ventricular importante. E se o paciente teve recorrência, eu coloquei CDI, começou a tomar choque, aí sim que eu tenho que usar a ablação e as drogas antiarrítmicas. Aqueles pacientes que têm função preservada, que tem menos disfunção, tem aquela cicatriz, mas é uma cicatriz pequena, eu até posso evitar o CDI para esse paciente. Eu posso tentar droga antiarrítmica, eu posso tentar ablação. Por quê? Porque tendo uma cicatriz menor, a chance de ele morrer é menor. Tem 50 de fração de ejeção, que é uma função quase normal, esse paciente tem uma chance menor de morrer. Então, eu posso até tentar a droga antiarrítmica ou a ablação. Mas se ele começar a ter muita recorrência, e principalmente passar a ter síncope ou piorar a função, eu posso usar a droga antiarrítmica, a ablação, ou até mesmo o CDI, mesmo com função normal. Tá? Mas isso que é importante para vocês saberem no paciente com cardiopatia, é o tratamento híbrido. Eu vou usar o CDI, eu vou usar a droga, eu vou usar a ablação. E aí eu vou adaptar a cada paciente. Então, o que eu vou optar primeiro, o que eu vou usar mais, e aí que é a individualização do paciente. E é isso, então, sobre arritmias ventriculares. Estou à disposição para responder o que vocês quiserem. Mas o principal na arritmia ventricular, até se vocês, quando tiverem um paciente no futuro, ou tiver algum parente, principal, tem cardiopatia ou não tem cardiopatia. Porque só o fato de ter arritmia ventricular pode ser só aquela extracística que não tem risco nenhum. Tá? E não tendo cardiopatia, não obrigatoriamente a pessoa vai ter uma morte súbita, nada disso. Mas é importante saber que o paciente que tem disfunção, que tem cardiopatia, ele pode morrer. É como a gente viu o Serginho lá no estádio de futebol, tem 10, 12 anos. Então, o paciente que tem cardiopatia, a gente não vai deixar ele fazer atividade física, não vai deixar correr, porque ele pode, sim, e a catecolamina acaba gerando a taquicardia ventricular, que pode levar à morte súbita mesmo. Né? Tá bom? Perguntas? Cris, nas extrasístoles, para ablação, você falou que o principal são sintomas. Eu queria saber quantos episódios de palpitação durante tanto tempo precisa ter para estar indicado a ablação. Então, o sintoma é sintoma mesmo. Na verdade, o paciente com extrasístole, geralmente o que ele tem? Ele tem aquela percepção da extrasístole, e isso é durante o dia inteiro. Ele fica, ou durante quase que diário. Ele percebe a extrasístole, daquele solavanco, daquela sensação ruim. Isso é mais comum, o sintoma no final do dia. Então, o paciente à tarde começa a ter mais sintoma, porque ele fica durante o dia em atividade, aumenta a catecolamina, na hora que ele relaxa, começa a aparecer a extrasístole. Então, não existe um número de sintomas.
É aquele sintoma que incomoda o paciente. O paciente fica, aquela mestracístole de novo está me incomodando. Então, o principal é o quanto atrapalha o dia a dia do paciente. Com relação a quando indicar a ablação, na verdade, assim, a gente pode tentar a primeira medicação antiarrítmica, tenta um beta-bloqueador, tenta um sotalol, tenta um ritmonorme, tá? Resolveu, o paciente deixou de ter o sintoma, ele está tratado. Então, a indicação é de tratar, independente do tipo de tratamento. Vai para a ablação quando falha o tratamento clínico, ou então o paciente, o paciente de 25 anos, que superativo, não quer usar remédio, pode tentar ablação. Por quê? Porque a gente vai lá com o catéter, localiza aquela região de extracístole e cauteriza. A densidade de extracístole, a quantidade de extracístole num dia, tem mais relação com aquela chance de taquicardiomiopatia, que é a disfunção. Acima de 15% a 20% tem uma chance de levar uma dilatação ventricular, que se eu não eliminar essa extracístole, ela vai dilatando e o paciente pode ter uma miocardiopatia. Então, a gente tem isso, tem a indicação de tratar, e aí, no caso, até principalmente se já está com disfunção, aí parte para a ablação, porque é um tratamento mais agressivo, mas mais efetivo, e aí perde menos tempo, se ele começa a ter disfunção. Então, não é um número de sintoma, mas é o quanto esse sintoma atrapalha a vida do paciente. E, geralmente, o paciente é sintomático assim, por meses, período, porque isso aí não vem de uma semana atrás, começou. Isso, o paciente vem com anos tendo sintomas de extracístole, e pode até ter períodos de melhora do sintoma, piora do sintoma, mas é o quanto incomoda o paciente. Aí não existe nenhum critério objetivo, é mais o subjetivo mesmo. E, às vezes, o sintoma, o paciente até não sente palpitação e extracístole, ele sente cansaço, dispneia, uma sensação de cansaço, aí é mais pode ser a extracístole. Até tem trabalho de sintoma digestivo, refluxo esofágico, eles fazem a ablação e medem uma manometria e pegametria do esôfago, muda depois da ablação. Então, é um pouco complexo e, algumas vezes, a gente tem que conversar bem com o paciente para caracterizar que aquele sinal. Às vezes é um paciente ansioso que vai eliminar a extracístole, tem pouca extracístole, é muito ansioso, vai eliminar a extracístole e vai continuar com a ansiedade do paciente. Né? Mas não existe um número objetivo, um valor objetivo do sintoma. Né? E a minha próxima pergunta era, quando tem a dilatação, quando por algum motivo ele não recebeu o tratamento clínico nem a ablação e houve a dilatação, e isso depois tem remodelamento depois desses tratamentos ou não? Geralmente sim. Na verdade, esse número de 15% a 20%, porque não tem como seguir um paciente por 20 anos e ver qual paciente que vai dilatar ou não, fazer uma corte de extracístole e vai seguir 15, 20 anos, esse aqui dilatou, esse aqui não dilatou. Mas o que se via que quanto mais extracístoles tinha, e os dois trabalhos que eu passei rápido o slide ali por questão de tempo, que os pacientes que mais extracístoles tinham é o que que melhor remodela. Então, quanto mais extracístole tem, 15, 20, 25%, ele melhora mais a função do que o que tem menos. Então, geralmente, o que acontece é isso, é ter o remodelamento favorável, por isso que é taquicardiomiopatia, é induzido pela extracístole, faz a ablação e melhora. E mesmo o paciente que tem cicatriz, tem alguns trabalhos, há um isquêmico que tem uma densidade grande de cicatriz, alguma melhora na função ele tem, pode não normalizar, mas ela vai melhorar. Então, quando é muito frequente, sempre vale a pena tentar, óbvio, desde que pesando o risco-benefício, o procedimento não seja de um risco proibitivo para o paciente, que aí não vale a pena, por exemplo, de fazer a ablação. Tem insuficiência renal, tem uma cardiopatia mais terminal, não vou ablacionar extracístole e 6 mil extracístoles para melhorar, não. É quando tem 40%, 50% de extracístoles e tem disfunção, mesmo num paciente, esse aqui já teve um infarto, tem 50% de extracístole e tem disfunção. Alguma coisa de melhora de função vai conseguir sim, e geralmente consegue, quase nunca é tão tarde que não vai melhorar nada, sempre tem alguma melhora. Né? Ótimo. Bom, obrigado. Desculpa se foi muito complexo, mas acho que é o que eu tinha aí para mostrar para vocês, tá bom? Obrigado, pessoal.